Olá, pessoal. Hoje está um pouco diferente aqui o layout, né? É porque agora eu vou conseguir gravar a tela, então vai ficar muito mais fácil de eu mostrar o MATLAB para vocês. Então vocês vão ver eu mudando de tela aqui e tudo mais. Bem, a gente falou sobre desempenho, a gente falou do mapeamento, comecei a falar do controlador, né? Daqueles ganhos do controlador PID. Mas a gente viu, né, quem já fez a prática do PID, viu que na hora que a gente fica chutando lá, a gente não sabe exatamente como que vai ser a nossa malha fechada, né? Às vezes ele pode ficar até instável, né? Então, quando a gente faz um controlador lá, a gente não pode ficar chutando de qualquer maneira os ganhos do controlador, né? A função transferência do controlador de maneira aleatória, assim, né? A gente não pode ficar simplesmente fechando a malha de maneira aleatória. Então, isso eu acho que vocês precisam ter em mente, né, também que antigamente a gente não tinha uns sistemas computacionais bem poderosos como são hoje, né? A gente tinha mais caneta e papel mesmo, né? A gente não tinha como simplesmente simular lá, atacar step de qualquer coisa que a gente fica fazendo no computador como a gente faz hoje. Então veja, antigamente eles tinham que saber um modelo, né, do seu sistema e a partir desse modelo identificar como que a sua malha fechada se comportava, né? Como que você ia elaborar um controlador para aquele sistema específico, né? Hoje a gente tem facilidades com simulação e tudo mais, mas veja que a gente precisava fazer técnicas, né, sabendo que o nosso sistema ali, nossa planta que a gente quer controlar tem um determinado comportamento e como que a gente vai colocar um controlador. Porque se você fizesse de qualquer jeito e você fizesse a malha fechada, você poderia quebrar tudo, né? Eu já comentei isso algumas vezes. Então a gente vai ver, né, como que a gente vai definir esse K aí, que nos dá a nossa ação. Então, a gente viu que o K, que é o controlador, nos dá uma ação determinada para a planta, né, que é dependente do erro. E a gente sabe que o erro, né, varia tanto com a referência e o próprio controlador e a própria planta. E a gente faz toda a continha aqui, né, para fechar a malha. Então, a malha, né, então a saída em relação à nossa referência, ela tem essa cara aqui. Então, a função transferência de malha fechada, ela tem essa cara aqui, que a gente já viu várias vezes, né? A gente viu que ela depende da malha aberta, quando a gente multiplica nossos dois blocos aqui, né? Nossas duas funções de transferência, do controlador e da planta. Beleza, a gente já sabendo disso, a gente quer definir o K para que a gente tenha um determinado desempenho bem definido. A gente viu lá que ficar chutando talvez não seja tão interessante assim, né? Então a gente quer fazer um método que a gente vai calcular o K para tal desempenho bem definido. Vamos considerar então, de maneira mais simples, o K sendo um valor real constante. Então, não uma função transferência, né? Um valor ali, K, né, que é uma constante, um ganho positivo, ok? Então, a gente vai ficar com um K, que é simplesmente um valor constante, vezes a nossa planta. Né? Então, veja que aqui até troquei também. Né? Então, de maneira geral, a nossa malha aberta ela vai ser K vezes G, né? Que tem aqui um valor K vezes a nossa planta, né? Essa função transferência da planta. E vamos considerar que essa função transferência da planta ela é formada por um numerador que depende de S, então eu chamei de N de S, e um denominador que é d de s. Então, a nossa g de s é um numerador dividido por um denominador, beleza? Uma fração, né, de polinômios em s, ok? Então, sabendo disso daqui, a gente vai fazer algumas manipulações dentro dessa função transferência da malha fechada para a gente tentar relacionar a nossa malha aberta com a malha fechada, ok?
Então, tendo isso daqui, a gente vai substituir o nosso n sobre d aqui na nossa malha fechada. Substituindo, temos então um k multiplicando a nossa fração aqui, né, numerador por denominador, dividido por 1 mais k, numerador por denominador. Isso daqui a gente vai fazer um MMC, né, multiplicando lá. Então, o denominador aqui passa a dividir todo o denominador da nossa fração interna aqui, né? Então, multipliquei o d lá, ficou mais kn, né? Tudo isso dividido por d. E eu coloquei o k aqui em cima, né? Ó, só para ficar mais visível. Então, esse d e esse d, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente tem frações assim, a gente multiplica os de fora e coloca em cima, e os de dentro ficam embaixo. Então, esse d e esse d estão em termos diferentes, multiplicando, né? Então, a gente pode cancelar eles, porque eles iam ficar dividindo um pelo outro, e a gente chega nessa relação aqui, tá? Então, a gente tem o kn dividido por d mais kn. Essa relação aqui vai nos sugerir várias interpretações que a gente vai utilizar na hora de fazer a nossa malha fechada. Veja que a gente tem o numerador sozinho em cima e o denominador mais um k numerador embaixo. Então, a gente vai tirar algumas conclusões em cima dessa relação. Lembrando que essa malha fechada é igual a essa daqui. Então, eu encontrei, né, que é a mesma coisa. Isso aqui é igual a isso daqui, tá? Então, não fiz nenhuma mágica aqui, não. Então, isso daqui, né, então a nossa malha fechada, eu só reescrevi de maneira diferente, dependendo daquele numerador e denominador da malha aberta, ok? Então, sabendo essas relações aqui, né, que o G de S é o N sobre D, e a malha fechada ela é o Kn dividido por D mais Kn, a gente chega na conclusão que os zeros da malha fechada, que é essa função transferência aqui, são iguais aos zeros da malha aberta, que é essa função aqui, ok? Por quê? Porque o n de S igual a zero é o que nos dá, né, os zeros da nossa função transferência. Se a gente iguala a zero aqui, a gente pode desconsiderar o k, porque ele é um ganho constante, né, da mesma maneira que eu fiz aqui para a malha aberta, considerando só o g de S, porque o k é uma constante, então k vezes zero é zero, né? Então, a gente tem que fazer com que o n de S dê zero nas duas malhas aqui, né? Nas duas funções transferências. Se eles são n de S igual a zero e vai nos dar os zeros das duas malhas, né, eles são iguais. Eu não sei se isso fica claro para vocês, mas tentem, né, relacionar que esse polinômio aqui vai nos dar o zero da malha fechada, e esse polinômio vai dar o zero da malha aberta. Se eles são o mesmo polinômio, a gente tem os mesmos zeros, ok? Agora, os polos da malha fechada dependem dos zeros e dos polos da malha aberta e do ganho k. Então, esse polinômio aqui, ó, que é formado pelo denominador e pelo numerador e por esse ganho k, ele vai relacionar, né, quão a gente está ponderando para os polos da malha aberta, porque o denominador aqui, d de S, né, ele nos daria os polos da malha aberta, e o n de S nos dá os zeros da malha aberta. E o k faz essa ponderação, o quão próximo a gente vai estar do zero e quão próximo a gente vai estar do polo. E os polos da malha fechada, como eu falei, a gente precisa solucionar essa equação desse polinômio. A gente zera, né, o denominador, porque isso aqui é a função transferência da malha fechada, e esse aqui é o denominador da função transferência de malha fechada. Igualando ele a zero, a gente tem a equação que vai nos dar os polos da malha fechada. E esse negocinho aqui, ó, que a gente vai começar a brincar agora. Como é que o polo da malha fechada se comporta quando a gente varia o k? Porque a gente sabe o n, a gente sabe o d. O k ele é uma variável, a gente pode colocar ele
bem pequeno, a gente pode colocar ele bem grande, né? Como é que ele se varia ali como que é o comportamento dos polos da malha fechada quando a gente varia o K? Então aqui eu fui fazendo essa conta, né? Coloquei lá um pzplot, um pzmap lá, né? E fui variando o K. Coloquei o K bem pequeno, aí fui aumentando, 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 né? E ele foi indo, olha. Ele vai fazendo como se fosse um desenho, né? A gente vem aqui e aqui ele se divide, vai um pouco para lá e o outro pouco vai para cá, né? Então, a gente tem dois desenhos, né? Então, veja que o K, ele faz com que o polo da malha fechada, hein? Então, isso aqui são polos da malha fechada variando com o K, né? Ele vai formando um desenho. E aqui, ó, se vocês verem, como eu fiz um PZMap, eu estou postando não, né? Plotando o zero da malha fechada também. Ele está sempre caindo aqui no mesmo lugar, porque o zero da malha fechada é sempre o mesmo, né? É igual ao zero da malha aberta, tá? Se o k variar de zero até infinito, então, né, então de maneira bem discretizada, a gente for plotando todos, né, ele vai desenhando aí, ele vai fazendo um gráfico de todos os polos possíveis da malha fechada. Esse gráfico, né, esse desenho que ele vai formando ali, ele é chamado de lugar geométrico das raízes, ou apenas lugar das raízes. Então, o método dos lugares das raízes, que a gente chama, é exatamente isso, a gente desenhar todos os polos da malha fechada e aí definir um K que a gente vai definir exatamente qual é o polo da malha fechada que a gente quer. A gente consegue relacionar, entendeu? O K do controlador com os polos da malha fechada. Esse aqui é o desenho bem bonitinho lá dele, né? Então, aqui a gente tem um polo que vai saindo, vai fazendo essa movimentação e depois ele vai para a esquerda, e o outro ele faz essa movimentação e depois vem aqui para a direita até o zero. Isso daqui não é uma coincidência, tá? A gente vai ver algumas características do lugar das raízes que permitem, né, que eu saber isso, né? Como que eu estou falando que ele sai daqui e vem para cá e não ao contrário, né? Isso tudo a gente vai ver ainda, né, ao longo das aulas aí. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então, como eu falei, com o lugar das raízes, a gente consegue entender como os polos da malha fechada se comportam com a variação do K. Isso também nos dá, então, como que a dinâmica da malha fechada se comporta. Porque se a gente sabe os polos, a gente sabe a dinâmica da malha fechada, a gente sabe os desempenhos, né? Quando a gente coloca o step lá, só olhando os polos, a gente consegue criar essas características. Se vocês se lembram das aulas lá de mapeamento, a gente faz isso, né? A gente sabe como que é o desempenho, onde que está o amortecimento, a frequência natural, tudo isso, né, a gente tem que relacionar com os nossos critérios de desempenho, de sobressinal, de tempo de subida, tempo de pico, né? E sabendo os polos, sabemos essas características, beleza? Agora a gente vai analisar os valores de K de forma um pouco mais específica. Quando K é muito pequeno, ou seja, muito próximo de zero, isso daqui, né, vai ficar como se fosse zero multiplicando n. Então, essa equação toda aqui, né, pode ser aproximada apenas para o denominador. A gente despreza esse fator aqui. Então, fica aqui, isso aqui é igual ao próprio denominador da malha aberta. Ou seja, quando o K tende a zero, os polos da malha fechada são iguais aos polos da malha aberta, ok? Então, olha, como eu fiz esse cancelamento aqui, né, eu desprezei esse termo aqui, eu disse que os polos da malha fechada, né, então o meu denominador da malha fechada é igual ao denominador da malha aberta, ou seja, os polos da malha fechada são iguais aos polos da malha aberta, certo?
Então, agora de modo contrário, né? Quando k tende ao infinito, o denominador, né, d de s aqui, pode ser desprezado. Ou seja, o k ele é tão grande que esse denominador aqui ele é praticamente a mesma coisa que eu colocar o n de s vezes k apenas. Por quê? O d de s não vai mudar nada, né? Imagina, você tem fatores aqui multiplicando, sei lá, 1000s². Você vai somar 1, você vai ficar 1001, né? Isso que 1000 é muito pequeno, né? Pensando no infinito. Então, o d de s, ele não vai fazer muita diferença para a nossa equação. Então, quando o k tende a infinito, o d de s aqui é desprezado. Ou seja, os nossos polos da malha fechada são iguais aos zeros da malha aberta. Então, veja que quando o k é bem pequeno, a gente tem que os polos da malha fechada são iguais aos polos da malha aberta. Quando o k tende a infinito, então muito grande, os polos da malha fechada tendem aos zeros da malha aberta. Olha que interessante. Então, quer dizer que eu começo nos polos da malha aberta, quando o k é bem próximo de zero, e o k vai crescendo, crescendo até ser infinito, né? Tender a infinito. E aí ele vai estar nos zeros da malha aberta, que é isso que eu estava falando agora há pouco. Né? Como que eu sei que ele sai daqui e vem para cá, né? Que eu estava falando? O xizinho, se vocês se lembram, ele representa polos, né? E a bolinha, o zero. Então, o x aqui, ele está representando os polos da malha aberta. E essa bolinha aqui, né, é o zero da malha aberta. Ou seja, ele está saindo do polo da malha aberta. Então, aqui eu sei que o k é zero. E aqui ele vai andando e tendendo ao infinito. E aqui é a mesma coisa, ele vai andando, o k está tendendo ao infinito, tá? Então, com isso, né, que a gente observou, nós dizemos que o lugar das raízes partem dos polos da malha aberta e chegam nos zeros da malha aberta, certo? Mas veja só que interessante, né? Aqui ele está fazendo essa movimentação. E o que é isso daqui que ele está indo para a esquerda? Está indo para lá assim indefinidamente, né? Menos 80 aqui e não chegou em lugar nenhum. O que será que é isso, né? Isso daí a gente vai ver um pouquinho mais para frente no outro vídeo, né? Mas eu deixei aí uma pulga atrás da orelha, né? O que está acontecendo ali? Aqui eu vou rodar só para a gente ver, né? Mas não é nada muito importante, é só o gráfico formando aqui, né, aqueles pontos. Eu coloquei mais pontos só para a gente ver como ele realmente vai para o zero, né? Então ele vai, né, aumentando K. E aqui, veja, estou aumentando K e o polo está indo embora, né? O polo está indo embora. O que será que é isso, né? Então, a gente vai ver isso na próxima aula, no próximo vídeo, tá? É só isso por enquanto. A gente vai ver algumas características, então, do lugar das raízes, tá? Até mais.